Olá, pessoal, olha que maravilha. Hoje eu estou aqui com uma convidada para lá de especial, a professora de dança, Tahira. E ela vai mexer com seu corpo. Se você está sentado, depois dessa conversa, você vai levantar e uhul! Vem cá comigo! Que maravilha, querida, um prazer enorme ter você aqui. Por favor, se apresenta para o nosso público. Essa é a sua câmera. Galera, então só chegando com o corpo. Bom, como o Robson já falou, eu sou a Tahira. E talvez eu me sinta confortável em dizer que, acima de tudo, eu sou uma pessoa comprometida em servir, em fazer contribuição, em trazer grandes curas através do meu trabalho. E eu acredito que hoje o meu professor querido Robson, né? Então, meu professor querido e maravilhoso, com quem a gente já trocou várias figurinhas. Uau. E eu fiz o fundamento do Access Consciousness com ele recentemente. E que contribuição é essa? Nossa, uma loucura. Eu acredito que ele tenha me chamado aqui para que a gente converse sobre o corpo. Então, eu vou conversar com vocês e com ele sobre esse meu caminho através da dança do ventre. Desde pequenininha, não sei porquê, mas eu ouvia o Batuque do Fantástico, quem é da minha geração vai lembrar disso. E aí, ó, dava só vontade, assim, de dar aquela sacudidinha, eu não entendia de onde que vinha tudo aquilo, assim, com fraldão, sabe? E depois eu fui ficando, assim, aficionada por Egito, tumba, sarcófago. Meu pai falava, o que é isso, né? O que isso está querendo me dizer? E eu fui crescendo sempre com essa percepção de amor, na verdade, por essa civilização antiga, o panteão. Fui me desenvolvendo, me transformei, saí da minha área de atuação, que é a publicidade, e abri uma escola. E hoje eu sou muito feliz e muito realizada por transformar a vida de diversas pessoas através deste caminho, que é muito além de mexer o quadril. E a gente vai conversar aos poucos sobre isso. Uau, que maravilha, que introdução linda, que espetáculo. Me fala como é que você chegou nesse caminho da dança, que pensa bem, você saiu da publicidade, aquela coisa assim meio uau, 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 e de repente você focar no teu corpo, como é que isso surgiu para você? A dança, para mim, ela apareceu na adolescência. Então, eu tive a oportunidade, tinha uma academia perto, e eu falei, nossa, que legal, né? Porque eu sempre gostei desse Egito e de tudo mais. Olha que legal, tá tendo esse movimento. Então, eu comecei a entrar nas aulas e brincava e me divertia e tudo mais. Só que o gosto foi ficando cada vez maior. Aí, eu comecei a buscar lugares para realmente aprender e não só mimetizar, não só copiar. Uhum. E aí, eu fui buscando esses lugares em paralelo com a minha faculdade, em paralelo com a minha formatura, né? Que é quando eu pude realmente me dizer publicitária. Isso estava caminhando junto, sempre constantemente junto. E até que, depois de um ano na minha área, neste ano eu estava fazendo o quê? Eu estava trabalhando na minha área, no lugar que eu queria chegar, na empresa que eu queria chegar, fazendo o que eu achava que eu queria fazer, que eu julgava que eu queria fazer. Só que junto com isso também eu já estava com bastante atividade de dança, eu já tinha aulas que eu dava, e eu percebi que alguma coisa estava muito errada, porque durante o meu trabalho de segunda a sexta eu chegava extremamente desmotivada no local de trabalho, voltava esgotada, chorando, totalmente desenergizada, e no meu trabalho, que às vezes eram nessas noites, durante esses períodos da noite, super cansada, ou mesmo no sábado eu estava super feliz e radiante. Então eu comecei a perceber que alguma coisa estava muito errada, mas até aí você segue, porque eu estou falando de uma época que eu era muito jovenzinha, eu tinha apenas 21 anos, mais ou menos, né? Uhum. Então, assim, a juventude faz a gente querer testar Sim. e ver o nosso limite, só que aí eu adoeci. Então, o caminho que me fez realmente perceber é isso, foi a doença. Uau, que interessante isso. E em que momento que você falou, puxa, agora eu tenho consciência corporal? Porque eu percebo que as pessoas que vão para dança, bailarinos, dançarinos e todas as pessoas que utilizam o corpo como uma expressão até artística mesma, elas percebem, puxa, eu tenho consciência corporal, esse gesto representa isso, mesmo que eu não tenha consciência. E muitos de nós ainda não têm consciência corporal, que tem um corpo, né? Eu acho que eu só tenho um ser. Em que momento você falou, opa, peraí, eu tenho um corpo, meu corpo serve para me expressar? A percepção sobre o corpo, ela já veio desde criança. Então, eu tive muita oportunidade sempre assim na escolinha. Sabe, aula de educação física, Sei. que tem o bimestre da ginástica rítmica desportiva? Sei. Então, assim, eu sempre percebi que eu tinha muita facilidade em me expressar com o corpo. Principalmente nesse lado mais sensível, mais cheio de emoção, mais musical, artístico.
Não me coloca pra jogar vôlei, eu sento e choro. Aquela situação de vir uma cortada em cima de você e quando percebem que você é ruim sempre. Não importa. Você Agora, pode... dá uma batucada que já... aí vai que vai, né? Então, assim, eu percebi sempre que foi fácil, foi leve esse caminho pra mim. Eu me divertia, eu ficava muito feliz. E, assim, a gente, infelizmente, durante uma fase precisa de validação. Então, o feedback que eu tinha era muito positivo sempre. Então, sempre foi um caminho de... olhar, entender a minha dificuldade, perceber que o corpo ele poderia ser um caminho para eu conseguir manifestar rapidamente muitas mudanças, né? Aham. Já que pensa, eu era muito ruim no semestre do vôlei, no semestre do basquete, no bimestre, aliás, os bimestres. Eu tinha que ser boa em alguma coisa, Claro, né? claro, Então claro. aí eu comecei a perceber que eu podia ser boa nesse último semestre, que era da ginástica rítmica desportiva. E a partir daí eu percebi muito essa facilidade, não uma facilidade que nasceu comigo, mas talvez um lugar de mais conexão com o que realmente eu já iria expressar, que é esse lugar do corpo mais sensível mesmo. Nossa, que interessante isso. Porque o que eu percebo é, por exemplo, vou falar de mim, né? Uma vez eu fui fazer, teve uma época lá atrás que era meio que moda nas academias fazer aeróbica, né? Então você fala, pá, dava uma palma e dava uma pirueta, né? E eu sempre dancei bem, mas eu danço bem junto, assim, tipo um forrozinho, um bailinho, né? Uma valsinha, o que seja, eu consigo. Que a gente, se for o caso, erra todo mundo junto. Mas essa de ir sozinho e tem uma coreografia, foi que eu me dei conta o quanto que é difícil, porque imagina, se você vai dançar uma música inteira, você tem que ter vários passos, né? E aquilo realmente requer uma habilidade incrível, porque a gente olhando assim, a pessoa dançando, dá a ideia, nossa, super fácil, ela só está fazendo assim. Mas tem toda uma coreografia a ser desenvolvida. Isso é muito legal, né? Isso é um baita de um talento. Mas também é uma construção, que é o que eu falo muito para as pessoas que vêm em busca, né, do meu trabalho. Agora a gente está numa fase lá na escola, na Karnak, em Perdizes, São Paulo. Maravilhosa, a decoração é fantástica, toda assim, egípcia. Você fala, uau, estou no Brasil, será? É lindo, lindo, lindo. Então, tanto no @KarnakDancas, que vai tanto para o presencial em Perdizes, quanto online em qualquer lugar do planeta. Olha que legal. Né? Se você está em casa e fala, puxa vida, eu não tenho acesso à dança, você não tinha, porque agora você tem. Você pode muito bem fazer isso online. E olha, os resultados são incríveis. É mesmo? Olha cada perfil tem o seu caminho, e para o perfil das pessoas que curtem fazer online, é incrível. É muito interessante. E requer um baita de um comprometimento, né? Tanto presencial quanto online requer esse comprometimento. É que eu vejo né? assim, que às vezes a pessoa está no presencial, estou indo, porque eu quero desenvolver. Mas eu percebo que aquelas pessoas que se apontam no online, elas realmente estão comprometidas. Eu vejo isso, inclusive, no Pilates. Isso é verdade. Isso é verdade. É tipo assim, eu quero realmente, Isso. eu escolho. São muitos desafios diferentes e a mais para você realmente escolher e permanecer no online. E ficar conectado, né? Sim, mas os ganhos são incríveis. Que fantástico. Existem ganhos muito incríveis. Mas então, sendo então um momento onde eu tô na consciência das alunas de que assim, tudo bem, você sabe esse pacote de passos. Existem também estudos sobre ritmo e sobre a música. Não Claro. tem como a gente isentar. A música ela é imperativa para tudo isso. Então a gente se organiza para gerar construções onde quem dança e a música sejam uma coisa só, sejam uma entidade só, diríamos que assim, né? E nessa situação de parar um pouco, sair um pouco do seu controle, eu tenho a minha lista de passos, eu preciso colocar minhas listas de passos. Como que eu coloco esses passos? Meu Deus, são 1027 passos, como que eu vou fazer isso? Vamos parar, vamos respirar, vamos ouvir a música? Então, eu tô muito nessa fase. E aí, a gente, então, vai falando sobre história, falando sobre cultura, falando sobre os humores daquela mulher que pertence àquele ritmo, porque não se limita simplesmente a você perceber que a batida ela tá aqui, se limita a perceber que esse ritmo ele vem de uma origem X geográfica que remete a uma história social ou de fuga, exílio, de guerra, de subsistência, existe sempre uma realidade por trás disso. Esta humana que faz parte desta realidade ou fazia parte dessa realidade, ela tem um humor
Quando a gente fala humor, seria todo um contexto emocional que ela carrega dentro dela, que vai fazer com que ela dance ou mais introspectiva, ou mais expositiva, mais cheia de garra, com mais energia yang, às vezes, dependendo do caso, né? Então, a gente está fazendo muito esse caminho, e aí pensa, porque você tem que compreender o momento, o local, o humor. Você tem que trazer isso para o seu ouvido instantâneo. Você tem que trazer isso para a mobilidade do seu corpo. Você tem que trazer isso para uma coordenação também com toda a sua expressão, diríamos assim. Acho que todo mundo entende, né? Quando eu falo expressão. Sim. Eu não gosto de deixar muito expressão porque é um pouco engessado. Seria a sua intenção, seria isso, né? Mas que a expressão é um dos elementos. Então, para tudo isso, você vai ativar o seu corpo, você vai ativar a sua mente, porque você estará sempre pensando um instante lá na frente, você vai estar com a memória da música aí em você, mas já pensando sobre o próximo instante. Você estará conectado com o seu emocional, porque senão você é só uma matéria dançante, não um ser. E você estará conectado também com a sua energia, porque, na verdade, não importa qual o corpo que você tem, qual a rapidez ou a lentidão do seu raciocínio e quais são as suas bagagens emocionais. O que importa, no final das contas, se eu dançar aqui para você, é a energia que eu te entrego. Então, uau, que lindo isso. É assim, o caminho da dança. Especificamente, dança do ventre, né, gente? Eu vou puxar para minha área, tá? Mas especificamente da dança do ventre, é um caminho de autoconhecimento muito, muito relevante para o processo de transformação. E é muito lindo, né? Eu acho espetacular. Quando coloca aqueles barulhinhos assim que fica lindo aquilo lá. Mas me fala, como é que você chegou na dança do ventre? Você já passou por outras modalidades? Sim. Como eu te disse, né? Desde pequenininha eu percebi que a minha salvação assim na escola, para não ficar de recuperação e educação física, que mico, né? Seria sempre o trabalho. o trabalho do corpo, da dança, do feminino. Então eu me soltava na ginástica rítmica desportiva. E aí as professoras sempre me colocavam para dançar isso ou aquilo, que tinha festa das nações, mil festas. Que fosse. Né? Então eu ia e conseguia assim, fazer um bom trabalho. No meio de tudo isso, sim, teve uma passagem por balé, teve uma passagem por diversas outras danças, mas nenhuma me cativou, sabe? Nenhuma me trouxe naquele lugar de reconhecimento. Eu sou essa pessoa, né? Isso me identifica. Então, assim, foi passando, simplesmente. Até que na adolescência, foi quando eu entrei em contato com a dança através de academia. Percebi que seria muito pouco, comecei a buscar escolas especializadas, paralelo junto com a minha faculdade. Foi quando, no final disso, eu falei, agora é a hora. Eu me sinto pronta, eu preciso trazer isso realmente à tona. Já que, assim, o meu trabalho com a publicidade não estava me fazendo feliz. Estava, na verdade, me subtraindo toda a vitalidade possível. Então, assim, acho que de coração, muito aberto, eu tive um grande chamado e eu segui esse chamado. E tive todas as oportunidades para seguir. Foi aí que eu busquei formação profissional, formação didática, formação sobre o aparelho locomotor, formação sobre comportamento social, sobre a inteligência emocional. E fui me formando para me transformar numa pessoa que pudesse realmente contribuir no ensino. Nossa, que fantástico. Então, já que você está trazendo esse conteúdo, essa informação, fala um pouquinho sobre a terapia da dança. Quando você falou aquilo para mim, eu falei, uau, que coisa maravilhosa. Mas pessoas precisam saber disso. Sim. Durante muito tempo, eu trabalhei dentro da matrix da dança do ventre. Então, qual é a matrix da dança do ventre? É aquele lugar onde você sempre viu aquela moça que normalmente tende a ter um corpo mais nos padrões, né? E dançando lindamente com sua juventude, com todos os seus brilhos, todos os seus ouros e todo este glamour, né? E aquela coisa da sedução, né? Exato, sempre. Na verdade, a sedução ela é fruto do orientalismo, né? Então, é uma maneira como o Ocidente escolheu, que seria muito comercial, muito próspero, identificar a mulher árabe, a cultura árabe, a relação da mulher com a dança e tudo que isso representa, né? Então, é uma fatia, na verdade, este olhar, só que as pessoas elas acabam levando como se fosse um todo. Então, como se a dança do ventre fosse só para a sedução. E a sedução é consequência, e é uma consequência opcional. Você usa desse jeito ou não. Não é sobre isso que a gente trabalha. Então, quando eu estava na Matrix, eu me sentia realmente obrigada, forçada
não só eu ser esta pessoa, mas assim, eu fazer com que as alunas elas estivessem dentro de padrões, que elas seguissem determinadas regras do mercado, eventos do mercado, que estivesse dentro de um métier esperado e que, na verdade, para muita gente pode ser maravilhoso tudo isso, pode ser incrível, mas para mim já não era. Para mim já era agressivo, faltava algo. E eu não me sentia confortável no meio do caminho sobre, assim, eu estar atendendo perfis heterogêneos de pessoas, com diversos corpos, diversas idades, diversas necessidades, com momentos diferentes, e eu ter que colocar um padrão. Como que você coloca um padrão em um leque gigantesco de possibilidades, né? É duro demais, né? É pesado, é restritivo, é julgador e separa, né? Claro, Acaba separando. E o pior, porque na verdade separa o quê? Separa a pessoa da grande possibilidade que ela está tendo, que é de se olhar e de se curar e de viver, né, lindamente, levemente, né? Então, não foi tão fácil assim sair dessa matrix da dança. Eu tive que, sim, paguei um alto preço por isso, um preço de julgamento. Mas depois que eu me libertei também, falei, olha, é isso daí. Só fui, galera, Deu, né? é isso. Beijos, e vocês fiquem aí com os brilhos exagerados de vocês e caras e bocas, porque pra mim não é isso, né? Pra mim, a emoção, por exemplo, do cara e boca que eu tô falando, precisa vir da verdade daquela pessoa. Então, como que aconteceu esse caminho? Muito legal. Eu fui e comecei a perceber que, na verdade, o que me fazia mais sentido era o início de tudo. Por que a dança do ventre provavelmente ela existe? Porque no tempo onde o Egito era aquele grande império que todos nós conhecemos, existiam provavelmente, tudo que eu estou falando provavelmente é porque assim, a gente está falando de coisas muito antigas e não existe um registro em cartório sobre tudo isso. Estamos falando de pinturas e de estudos e de arqueologia e de registros, né, de comportamento humano. Então, existiam mulheres que já se interessavam perante aquela construção do panteão egípcio, cheio de deuses que eram conectados com o sol, com a lua, com a natureza como um todo, com o humano, com a mulher, com a divindade que existe dentro da mulher que gera, né, a gravidez, com as questões da família, da abundância na alimentação, a fertilidade, tudo isso. Então, o Egito já era uma civilização que, diríamos que por amor/temor, né, estava muito atenta a essa conexão com o universo. Então, existiam essas divindades e existiam sacerdotisas. Mulheres já um pouco mais despertas, que gostariam de entender melhor como fazer esse caminho ser mais fluido entre os humanos e o divino. Essas mulheres, muito provavelmente, elas começaram a perceber que, através do corpo e das movimentações ventrais, elas sentiam, percebiam maior elevação e conexão com as divindades femininas, e que esse trabalho de levar a energia, às vezes como uma serpente ou círculos, este trabalho trazia para dentro dela uma harmonia com o próprio ser. Trazia. Então, no final das contas, é um caminho, né? De terra com céu, de céu com terra, que a gente tanto busca. Então, lá, há tanto tempo atrás, essas mulheres elas já estavam já conscientes disso. Muito provavelmente a dança do ventre vem daí. Então, assim, não haveria sentido em eu me engessar e eu me colocar dentro das caixotas da Matrix. Apesar de que seja daí de onde eu tenha vindo inicialmente. Claro. Mas para mim não fazia sentido. Então, também eu comecei levemente a perceber no meu corpo, com leves adoecimentos, já bem mais leves nessa fase, de que algo não estava certo também. Foi quando eu pude me libertar e falei, então agora é o seguinte, a gente vai trazer uma dança de cura para dentro da escola. Então a gente vai realmente se libertar de tudo isso, não importa. O que importa é você estar aqui para você presenciar, através de um movimento que você acha que é difícil,
o quanto que você, na verdade, não está simplesmente tendo a oportunidade de perceber o quanto que você se julga incapaz de fazer aquele movimento. Quando você, de repente, olha para uma amiguinha sua do lado da sua... na sua classe, né, naquele mesmo momento, e você acha que a outra tem uma facilidade assim, ou que a outra atrapalha porque está com um ritmo um pouco mais lento, né? O quanto que você pode absorver de tudo isso, o quanto que você pode perceber coisas internas suas para se trabalhar, e inclusive você pode ajudar para que todas possam ficar cada vez mais conscientes e cada vez mais... Uau, dá para trabalhar inclusive o respeito, né? E o autorrespeito. Total. Eu tô aqui na minha e cada um faz o que fizer e tá tudo certo. Eu até posso ajudar, mas se eu não quiser, ok, porque vai ter uma professora que vai dar conta daquilo. Eu não tenho que ficar saindo do meu, vou ficar corrigindo uma pessoa ou outra. Sim, e o meu papel, na maioria das vezes, com muita amorosidade e gentileza, é te mostrar que você já está conseguindo. Você está apenas percebendo num ângulo muito do chicote, né? Muito castrador. Você já está conseguindo. Como seria você aceitar que o seu jeito, a sua energia falam muito mais alto do que se o seu quadril ele subiu 1 centímetro a mais ou a menos? Sim, não faz diferença no final. Como seria você perceber que a gentileza com a qual você faz os movimentos, sem colocar uma rispidez, sem colocar uma aresta muito grande, na verdade, emana tanta coisa boa que é muito mais importante do que, de repente, a proporção entre quadril, cintura e seio. Né? Como seria você perceber tudo isso? Então, através dessas dificuldades, entre aspas, que a dança... Porque é complexa, gente, não vou mentir. É complexa, é muita coisa, é muita modalidade, são muitos âmbitos, né? Eu falo que nós estudamos no mínimo 8 mulheres. Então, pensa, são 8 intenções femininas. E isso tem desdobramentos de passo, de ritmo, de instrumentos. Então, assim, é um caminho longo. É realmente uma dança bem rica, né? E nesse rico a gente pode esbarrar em situações desafiadoras. É através dos desafios que a gente cura todo esse pessoal. Que legal isso. Então, agora, eu vou refazer minha pergunta lá atrás. Então, na verdade, a sedução é uma consequência. Porque a mulher está tão no êxtase, que ela está levando a energia voltando, que a sedução já é natural, porque o próprio movimento te leva para isso. Não é uma coisa proporcional, provocada. Não, de forma alguma. Na verdade, falando sobre sedução, eu tenho até alguns pontos para elucidar. Por favor. Alguns movimentos, alguns posicionamentos, eles podem levar para uma conotação mais sensual / até sexual. Tá. Então, tudo isso a gente vai evitar. Tudo que é desse universo a gente vai evitar. Porque a gente já vem de um julgamento inconsciente de que a sedução é o grande ponto da nossa dança. E não é isso que a gente quer trazer para que muitas outras elas possam estar junto com a gente nesse lugar da cura, da união, da transformação, do grande movimento coletivo. É um movimento individual. Este é o benefício, porque eu não preciso de par, eu não preciso de disponibilidade de ninguém para dançar, para treinar, para frequentar, para ir à aula, para fazer acontecer, diferente de outras danças. Mas, no final das contas, vira um movimento coletivo. Porque é tão bonito você ver o processo da cura da sua amiga que você acaba sendo incentivada a curar. Uau. E você vai incentivá-la na outra frente. E pega carona também, né? Só vai. Quando você vê, todo mundo já foi. Essa é a realidade. E assim, então a gente já evita já esses passos e essas posições que possam dar essa abertura. Só que, naturalmente, você está trabalhando com movimentação de chakra, você está trabalhando com um despertar dos chakras inferiores, né? Para quem gosta desses assuntos. Então, naturalmente, você vai ter mais acesso a um possível movimentar da sua energia Kundalini. Isto também é um grande benefício. Mas para muito antes disso, o fato de você aprender a mobilizar o seu quadril, a sua pelve, de você entender qual é a respiração que é mais produtiva para os seus órgãos, para os seus músculos, para a sua postura, né, e tudo mais, entender, compreender tudo isso, te traz uma autonomia, te traz uma percepção muito mais segura sobre o seu próprio corpo. Quanto mais segurança a gente tem, mais poder a gente desperta. E sedução, no final das contas, é um desdobramento de poder. Sem dúvida. Né? E essa sedução,
ela pode ser trazida para muitas outras esferas da vida, não só a sedução nos relacionamentos afetivos. Então eu falo até que quando a mulher ela começa a fazer dança do ventre, não tem jeito, a gente se reconhece no meio da rua. É um olhar que muda, é um jeito de deslocar que muda, é uma mão que nunca mais será Dura. nunca mais será como da maioria, né? Tá. A gente sempre vai ter um dedinho levantado, uma mão que rotaciona, sempre vai ter um jeitinho, uma expressão que é totalmente diferente. E dizem, né, gente? Não sei, vocês que vão falar aí nos comentários, acho que isso deve ser um tanto quanto sensual. Ah, totalmente, com certeza. Acho que talvez seja por isso que é tão indicado e recomendado para que as mulheres que queiram trabalhar mais a questão do seu feminino, que façam a dança do ventre, né? Na verdade, eu acho que é a arte mais indicada para quem queira trabalhar o seu feminino. No final das contas, é sobre isso. E é numa camada bem anterior, de novo, falando sobre relacionamentos afetivos e felicidade no amor. É para muito além disso. Na verdade, é como que você se reconhece dentro desta existência de mulher, né? Com uma metade feminina, porque nós somos metade feminina e metade masculina. Sim. Né? Só que dentro da nossa sociedade, às vezes, essas capacidades, habilidades que são do feminino, do yin, então que é a sensibilidade, a delicadeza, o abrir-se para receber, o estar com muito mais presença, estar na percepção das emoções e tudo mais, por vezes não é muito valorizado. Então, por vezes, a gente vive numa sociedade onde existem tantas mulheres incríveis, mas que estão explorando apenas a capacidade mais ativa, mais yang delas, mais corporativa, mais normal também, porque é sobre viver, vencer, produzir, sobre tudo isso. É perfeitamente normal. Mas como seria você poder também cuidar do seu lado feminino, acessar melhor as suas emoções, se tornar mais equilibrada? Então, esse é um caminho muito interessante para a mulher. Muito antes de se eu tenho um problema de incontinência urinária, se eu tenho problemas de cólica, porque a dança do ventre auxilia em tudo isso. Uau, que maravilha! Através das movimentações, a gente pode sim ajudar o nosso assoalho pélvico a ficar mais forte, né? Na verdade, não existe dança que não se conecte com o assoalho pélvico, é a contribuição da dança do ventre, aquela contribuição mais escondidinha, sabe? Mais lá guardada e mais verdadeira é essa. Então, para a terceira idade, para quem está com incontinência urinária ou qualquer outra questão desse tipo, é super indicado. Na verdade, existe um grande fluxo de mulheres na menopausa que nos procuram, justamente por causa disso, porque estamos num momento onde o corpo ele vai trazer mudanças e onde existe todo aquele mito amedrontador, né? Que às vezes eu até penso que é um pouco cruel. Então, assim, fazendo um parênteses. Quando eu tinha 20, me falavam, você vai ver quando você fizer 25. Quando eu fiz 25, falava, você vai ver quando você fizer 30. E assim vai. Quando eu cheguei nos 40 também, eu falei, meu Deus, a minha vida acabou, porque todo mundo me falava, você vai ver quando você chegar nos 40, né? Então, assim, existe também a frase, você vai ver quando você chegar na menopausa o que vai te acontecer. Não estou invalidando todas as dores, claro. Não é sobre isso, mas como seria a gente poder viver a nossa menopausa, aceitar essa fluência da vida, aceitar esse momento, organizar tudo o que precisa e não entender isso como um momento de limitação. Então, essas mulheres, elas acabam chegando muito para mim nesse tempo de transformação, nesse tempo de reconhecimento, sem perder a essência e até botando a essência agora mais para fora, porque ela se sente livre, né? Ela tende a se sentir livre nesse momento. Se ela se trabalhar, ela tende a colocar para fora com muito mais graça, com muito mais verdade, todo o seu eu, a sua essência. Então, sim, é um bom momento pela questão do assoalho pélvico, sim, a menopausa, mas também por todos esses benefícios. Então, é perfeito. E quais são as ferramentas que você utiliza e que você casa junto com a dança? Por exemplo, você já fez o Access Consciousness, já fez vários cursos, inclusive, e também tem outras formações, tipo coach e tal. E quando essa mulher chega para você, vamos pegar um caso de uma mulher que está na menopausa, ela está se sentindo um pouco assim, a autoestima é meio baixa, está engordando, ela não está legal e está nesse processo.
você trabalha a dança, mas você também faz um auxiliar nessa saúde mental, né? Além da corporal. Sempre. Eu não sou formada em psicologia, nem em psicanálise, nem em neurociência, Tá. mas eu sou uma estudiosa extremamente comprometida e uma buscadora, assim, incansável sobre tudo isso, porque eu acredito que este é um grande diferencial. Eu Sem dúvida. entender o humano para fazer ele tirar, a partir do movimento do corpo, tudo aquilo que está pesando exatamente nessa existência humana. Então, sim, eu utilizo essas ferramentas, mas eu utilizo também as outras ferramentas com as quais eu sou habilitada para trabalhar. Então, por exemplo, quando a pessoa ela me dá abertura e eu percebo que ela tá na crença limitante, no pensamento, no ponto de vista fixo, naquela mentira que ela comprou como verdade, eu convido, eu falo, vamos correr as suas barras? Vamos lá? O que você acha de ir pra maca? Ah, legal, muito. E aí é incrível, porque quem se entrega para essa A energia mudança é assim, abissal, né? é abissal. E, inclusive, começa a ver no próprio espelho da dança a grande mudança no corpo dançante. O corpo dançante, ele fica livre, porque ele anula os julgamentos anteriores, né? As crenças, elas não estão só naquilo que a pessoa ela traz naquele momento. As crenças, elas estão em todos os lugares. Então, como seria a gente poder limpar tudo isso e através de uma mente muito mais aberta aos novos pensamentos, às novas formas de estabelecer caminhos mais felizes, né? Trazer isso para o corpo também. Quando eu percebo que a questão ela tá muito mais nas emoções, dos relacionamentos, na autoestima dela, na maneira como ela se enxerga, todo um universo de tudo que ela passou como filha, como mãe, como irmã, aí eu convido para um facelift energético, né, para dar Ah, que aquela... legal, que maravilha, associação fantástica. Então, e assim, todas ficam se sentindo muito mais energizadas, revigoradas e despertam um lado feminino que é bem bacana, que também, quando ela volta pro espelho e ela se observa, ela fala, nossa, olha, tô percebendo meu corpo de uma forma diferente, tô percebendo a minha energia de uma forma diferente. Quando você menos espera, ela vem com mais batom, mais brinco, mais vermelho e mais feminino, mais flores e fica tudo muito bom. Agora, quando eu percebo que ela está sendo submetida a uma situação que, por mais que ela esteja olhando para os pensamentos, destruindo todas as crenças, os antigos paradigmas, e que ela esteja também tratando da sua emoção, da sua autoestima, e existe uma questão que ela pode ser da casa, da família, do ambiente, de estruturas físicas, eu falo, como seria a gente poder fazer um trabalho de radiestesia? E aí eu vou por esse caminho também. Que maravilha! A radiestesia, ela veio justamente por isso, porque eu me sentia, por vezes, chamada, né? Nos pensamentos, nas emoções, mas também para muito além. Como seria eu organizar a célula em que aquela pessoa vive, né? Como seria eu poder ajudar a organizar essa célula. É legal que tudo se comunica, na verdade, né? Tudo. Então você utiliza todas essas ferramentas. Sabe outra coisa que eu gostaria que você comentasse também, que eu acho que é maravilhoso, e isso de repente pode trazer como luz para várias pessoas, é aquele evento que você faz anual, que você coloca 30 facilitadores e terapeutas junto. Que coisa linda aquilo, né? E o quanto que aquilo contribui para que as pessoas possam escolher outras variedades de terapia, porque às vezes a pessoa está assim, eu conheço essa e essa aquela. De repente, quando você traz isso junto e coloca isso a serviço e coloca a dança como seu fio condutor, é simplesmente espetacular. O Robson está falando do Dia da Plenitude. É um dia maravilhoso. Esse dia ele veio de qual realidade? Lá no passado, bem antes da pandemia, eu tinha uma sensação de que eu poderia contribuir mais. Não sobre a dança. Mas assim, como eu sempre fui uma buscadora, eu sempre me cuidei com tudo que você possa imaginar. Sempre
tive curiosidade, sempre me entreguei. Na verdade, até hoje, onde existe uma possibilidade de eu mergulhar, buscar um pouquinho mais das minhas sombras, sem medo nenhum, é lá que eu vou. Aham. Eu vou com tudo, vou, busco, trabalho, trato e é isso. E eu acredito nesse caminho, é real pra mim esse caminho. Então eu comecei muito a incentivar essas pessoas. Por que você não busca isso? Olha, tem essa pessoa que faz isso. Olha, tem esse caminho. Já parou para pensar sobre este lugar, né? E as pessoas sempre falavam, né? Nossa, que legal, vou sim. Só que não caía por uma série de questões. Tempo, dinheiro, dispor-se, realmente escolher, Aham. né? Então, um determinado dia eu falei, gente, eu cansei de vocês, cansei dessa procrastinação, dessa autossabotagem, agora não tem mais história, chega de lorota. Vocês não querem, vocês ficam todo mundo reclamando que, ai, tô sofrendo com isso, ai, minha vida é isso, ai, aquilo. Vou chamar todo mundo aqui, agora quero ver com vocês, o que vocês vão falar. Né? E aí foi daí que surgiu, então eu fiz uma ação, o objetivo era o seguinte, trazer para quem busca a Karnak muitas possibilidades por preços muito mais reduzidos de experienciar diversas situações e se conectar com aquilo que faz sentido para de repente se desenvolver nos próximos meses. Eu trouxe também a possibilidade para os terapeutas, né? Então como seria num dia só, num lugar só, através de uma grande ação onde todos colaboram, poder demonstrar para muito mais gente o seu trabalho. Espetacular a ideia. E Fantástica. trazer isso para uma proposta onde tenha uma lista de transmissão, uma comunidade, onde durante todo o ano a pessoa ela possa expressar tudo o que ela está fazendo, de eventos correlacionados àquilo que ela ofertou. E para Karnak é maravilhoso, porque de repente aquela pessoa que ainda não se abriu para o corpo, mas já se abriu para outras formas, a forma energética. Porque, gente, eu trabalho com muitas coisas lá. Então, reflexologia, auriculoterapia, desdobramento de constelação familiar, que é análise sistêmica. Trabalho com oráculos, com cristais, com as ferramentas de Access Consciousness também, com magias também, com um monte de coisa, né? Então, de repente, a pessoa já se abriu para tudo isso, mas não percebeu que pode ter um caminho que é feliz, que é através do corpo, que gasta caloria, que ajuda a emagrecer, que alonga, que previne lesão, que fortalece a musculatura, né, que ativa uma série de energias de vida mesmo. Então, eu também tenho a oportunidade de receber essas pessoas e falar, gente, estou aqui. Né? Que legal isso. Então é isso, é muito legal. Muito É legal. muito gratificante. E aí sempre me perguntam se eu poderia fazer mais de uma vez ao ano. Por enquanto, ainda não consegui, mas maio de 2025 estamos esperando todos vocês, hein? Que delícia. E quais são as terapias? São bastante, né? Eu lembro que tinha barras de Access, tinha tarô, tinha reflexologia, eram tantas coisas. Eu lembro que você mostrou lá uma tabela enorme. Das que eu já falei, para além das que eu falei, tinha baralho cigano, oráculo da deusa, tarô Rider-Waite, limpeza xamânica, tinha a cura sonora xamânica, que é como se fosse uma cura através das ondas de diversos instrumentos do xamanismo, conversa um pouco com o sound healing, que todo mundo conhece. Coloração pessoal para descobrir a sua paleta de cores olha que legal. maravilhosamente, né? E parar de errar nas cores, exprimir o melhor da sua natureza. Tínhamos também a harmonização do ventre, harmonização de chakras, cristaloterapia, reiki, energia karuna, numerologia, a sinastria através da numerologia, astrologia, quirologia também, a mesa radiônica, que no caso era a mesa psiônica. E eu acho. Gente, que coisa espetacular. Olha a quantidade de variedade. Terapia multidimensional, massagem mesmo, a massagem quick massage, mas também a massagem Anma, que é super energética. E magia também. É muito legal, porque sabe o que eu percebo nesse Aprendendo Tudo que você criou? É uma oportunidade ímpar da pessoa, com preços reduzidos, ela testar. Experimentar várias coisas, que às vezes você fala assim, puxa vida, eu queria tanto fazer uma limpeza xamânica, mas o que é isso? Eu nem sei o que é. Aí às vezes fala lá, não, o preço está elevado, então não sei, eu vou encontrar e tal.
Se a pessoa vê ali e experimenta, ela pode depois retornar a fazer, porque eu percebo, até uso isso mesmo para mim. Eu sou bastante curioso. Então, quando alguém me oferece algo, eu falo, poxa, o que é isso? Faz assim. Às vezes eu não consigo entender direito. A pessoa me fala, mas ou ela não se expressou direito, ou eu não consegui perceber. Ok, deixa eu lá testar. Vou lá e faço, e aí eu crio minha própria experiência. A partir daí eu posso repetir ou não. Não no sentido de julgar, mas no sentido de experimentar. E o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não experimentam, ou é pela questão do valor, ou é pela questão do tempo, ou é porque não tem conhecimento mesmo dessa variedade. Olha só, você citou mais de 20 ou 30 Foram variedades. 24 que eu trabalhei Olha, nessa edição. caramba, é coisa pra caramba. E às É, vezes as pessoas ficam reduzidas, ah, não, eu só faço terapia, eu só faço coach, ou então não, para mim é só academia. Às vezes o universo da pessoa é muito reduzido, sim, porque ela não tem essa percepção dessa grandiosidade, né? É sim. muito legal isso. E algo que eu considero muito interessante é a coragem e o entregar-se à situação. Eu fico muito satisfeita e muito feliz, porque para um dos procedimentos, a primeira etapa sobre o procedimento de como que a pessoa chega para mim através do dia para o dia do plenitude é através de um questionário. Então, nesse questionário, a pessoa ela vai fazer uma breve anamnese. Uhum. Então, quando ela me traz todas as suas realidades em diversos âmbitos, né? Desde medicações que toma sempre com muito comprometimento, muita responsabilidade, muito respeito, né? Desde as questões, às vezes, dos remédios que ela toma, até os grandes problemas que ela possa estar vivendo, e talvez sejam mais sutis do que tão materiais assim. Eu me coloco neste momento de entender a energia daquela pessoa, entrar em contato com o campo daquela pessoa para ver como que eu posso gerar. Por vezes ela nem sabe o que ela quer, mas existem situações onde fica uma entrega tão interessante que a pessoa me conta o que ela tem e eu falo, como seria a gente fazer uma agenda assim? E aí eu organizo a agenda com começo, meio e fim, para que ela chegue, em primeiro lugar, ela baixe barreiras, para que depois ela receba uma limpeza energética, para que depois ela vá para uma questão de reequilíbrio do corpo, depois vamos olhar um pouco para as grandes ferramentas de autoconhecimento que a gente tem, depois vamos observar um pouco o que né, a fluência ela do agora tá te trazendo de repente como uma grande abertura através dos oráculos. Vamos então agora expandir o seu campo energético, o seu campo multidimensional, a maneira como você se conecta, né, já neste momento já de uma forma muito mais consciente. Então, esse lugar também, eu percebo que o Plenitude está trazendo com muita facilidade de soltar um pouco o controle das coisas e deixar que o dia do Plenitude, o dia da plenitude, traga possibilidades. E a pessoa sai de lá assim, sabe? Surpresa, quentinha, acolhida. Que legal isso. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Então, voltando aqui na questão da dança, eu queria que você trouxesse alguns exemplos de transformação que você percebeu nitidamente, mas mais focado no corpo mesmo. Tipo assim, uma mulher que chegou para você e que ela não tinha, talvez, a feminilidade dela muito desenvolvida. Não que ela fosse machorra, esse não é o ponto. O ponto é mais assim, é uma pessoa que teve uma educação muito rígida e talvez ela veio do campo ou qualquer outra razão. E aí ela queria se soltar, e ela foi. E aí você começa a perceber a delicadeza do corpo, do gesto, igual você falou, do dedinho, de ficar assim tal. Traz um exemplo desse, que eu acho que isso é muito legal. Principal, o mais perceptível é o afinamento da cintura. Então, isso de fato. Então, não é porque perde a gordura localizada, não é sobre isso. Não é esse o nosso objetivo. É sobre você trabalhar uma região que às vezes você não consegue acessar, que você não acessa, porque de repente você simplesmente não faz exercício e tá tudo bem, tem gente que escolhe, né, viver assim, que não está no momento de fazer exercício, mas que às vezes você fazendo exercício você não consegue acessar aquela região. Então a cintura é o primeiro lugar que a gente percebe grandes diferenças. Uau, que maravilha. De tonificação, a organização muscular ela fica diferente, então fica mais afunilada. O quadril, por consequência, também, porque você será estimulada a trazer a energia para dentro do seu corpo, e é daí que a gente fala que a cintura ela fica ativada, porque o nosso centro gravitacional ele vai ser, vai ficar
para uma percepção de retenção, de contração, para que seu quadril, por exemplo, possa soltar. Então, o quadril, de alguma forma, ele tende a ficar muito mais flexível, ele começa a se mover com muito mais facilidade e ele ganha uma curva bonita, natural e uma curva bem diferente. Então, essa região ventral, principalmente. Então, consequentemente, muda até o andar. Total. Porque a pessoa tem outra postura. Sim, por isso que eu te falei que a gente se reconhece. Uau, que legal isso. A gente de fato se reconhece. A gente sabe, mesmo sem nunca ter falado. Na padaria a gente sabe quem faz dança do ventre. Tá? Que olho, hein? De olhar sem ver. Sim. Caramba, Sim. que legal isso. E é sobre um corpo aqui, ventral, mas é sobre um olhar também. Porque o olhar de quem faz dança do ventre, não só falando sobre... Você precisa olhar para a direita, mais lânguida para lá. Não, os olhos de quem faz a dança do ventre com o intuito de expandir, de se curar, eles são muito mais amorosos e muito mais gentis. Então, a maneira como você vai se comunicar tem muito mais brilho, muito mais sol e tem muito mais amor mesmo, mais gentileza na maneira como você observa tudo. Dificilmente você vai ver uma pessoa que tá... Isso não só na dança do ventre, mas uma pessoa que está se trabalhando, uma pessoa que está realmente sendo verdadeira, podendo olhar para sua sombra, podendo trazer o seu melhor, o olho fala também muito sobre isso. Uma outra parte que fala muito é essa região dos braços, essa consciência. O braço e a mão, na verdade, é a maior dificuldade da dança do ventre. Todo mundo acha que está embaixo a diferença, né? Eu achava que sim. Não, é sobre aqui. Essa região aqui, ela é muito difícil de ser organizada e até nós, como especialistas, é aí que a gente, às vezes, até consegue compreender o tempo de dança que a pessoa tem e o quanto que ela estudou. É através Mas você fala que é o quê? É a coordenação motora entre o quadril e a mão? Em primeiro lugar, é o posicionamento, é a postura, né? Aqui, o que está acontecendo? Para eu poder me colocar nessa postura que você está olhando, olha só, você está olhando, você está falando, ai, que mulher que está suave, que está plena, que tá confortável, que tá linda. Você não tem noção da quantidade de músculos que eu estou ativando aqui. Uau. Na verdade, eu estou com uma parede imaginária desse lado, uma parede imaginária desse outro lado, empurrando essas duas paredes com a ponta do meu dedo médio. Eu estou fazendo isso. Eu estou ativando toda a minha cadeia horizontal, trazendo de fora para dentro, fazendo encontrar as escápulas, que são as asas, trazendo elas para uma aproximação que faz com que a minha coluna, os extensores da coluna, eles sejam ativados, a minha postura ela fique não só bonita, mas ela fique segura para toda a minha coluna, mantendo, preservando todas as articulações. E este é o grande desafio. Nós não somos ensinados e não estamos acostumados a este tipo de posicionamento. Nós estamos acostumados a nos largar. Com certeza. A relaxar. E nesse posicionamento, você abre o peito. Você também se abre para o universo, né? Cardíaco. Uau, que coisa linda. Total sobre. Então, assim, falando analogamente, né? Sempre me perguntam, mas como que eu devo me posicionar? Qual é a intenção que eu devo passar? Como que eu posso expressar de uma forma legal? Qual é o conselho que você daria para todo mundo? Bota o sol para fora, sol no peito. E é exatamente isso. É perceber que nós, por muitas vezes, estamos mais para dentro e que existe um lugar de conforto, de alinhamento, que ajuda a colocar toda a energia para fora. Sol no peito. Uau, que coisa linda, hein? E o sol no peito para fazer brilhar para todos, né? E não só o que ofusca o olho de alguém. É o sol no peito que ilumina e irradia, pode ser soma. E o olhar? Como é que você trabalha o olhar nessa dança? Então, o olhar, sempre você vai estar na percepção, na consciência do que quer se expressar. Então, por exemplo, imagina, se eu ficar aqui em pé, fazendo movimentos de coordenação, que é o caso da dança do ventre, a gente trabalha isolamento, mas a gente também trabalha coordenação. Você pode olhar para um monte de parte do meu corpo. E às vezes aquele movimento mais interessante que eu estou fazendo do lado de cá, você não chega nem a perceber esse movimento. Então, se eu quero que você olhe para cá, eu vou levar você a olhar para cá. Ah, olha que interessante. Então, é uma condução.
É que, na verdade, eu, por exemplo, quando eu assisto qualquer espetáculo, eu vejo as pessoas dançando, é como se fosse um magnetismo tão grande que fica difícil, você, claro, como especialista, mas para quem é de fora, a gente olha só vê aquela beleza, aquela coisa linda, aquela coisa em movimento, né? E por trás, nossa, quanta coisa tem. Porque, de repente, olha que interessante aqui, que para mim também via muito, mas eu pensava no forró, porque é onde eu talvez tenha o maior desempenho, né? Digamos. Eu falava, puxa, ao invés de fazer ginástica ou fazer academia, vamos dançar. E teve uma época que eu tinha uma namorada que a gente fazia isso, ia para academia, depois da academia a gente ia para o forró. Era uma delícia, porque você movimenta todo o seu corpo de uma forma deliciosa e você realmente está fazendo uma ginástica, como você está trazendo aí, quando você traz cada cadeia muscular e você se senta e você coloca, cara, você está mexendo com o seu corpo inteiro. Então, na Sim. verdade, se você curte, você está literalmente se divertindo e você está movimentando absolutamente todo o seu corpo. Sim, e estabelecendo uma potência de musculatura interna. O nosso trabalho, ele não é na camada superficial da musculatura, é musculatura interna. Então, você está preservando seus ligamentos, você está protegendo suas articulações, você está tonificando a musculatura mais lá do fundo, que é a que sustenta os órgãos, as vísceras. Então, é um trabalho que quem olha a gente, né? Voltando um pouco ao que a gente estava falando, aquela mulher com a roupa avermelhada, jovem, com o corpo escultural e tudo mais, né? E ver só esse estereótipo, no final das Sim. contas, e a facilidade em sorrir, em se expressar, para muito além de não ser isto, a dança, e ela ser de todos, ela ser para todos e ser possível ser executada por todos, é um trabalho de muita entrega para a própria forma física, para todo o nosso corpo. É um trabalho de muita consciência corporal. Às vezes a gente tá com uma dinâmica que, por exemplo, eu tô com uma diagonal, eu construo uma diagonal e eu tô com a energia e o olhar totalmente aqui por causa de uma melodia que tá me pedindo isso. Uhum. Existe a grande chance da maioria das pessoas de não estarem com o mínimo de percepção do que está acontecendo com o pé. E se você não alinha essa mesma linha esticando até a ponta do seu pé, o seu movimento ele já não comunica o que ele precisa comunicar. Então a gente diz que uma boa profissional, uma boa dançarina, ela precisa estar consciente até sobre o que o dedinho do pé está fazendo. Uau! Ai, que sofrimento. Só parece sofrimento, mas é gostoso, gente. Gostoso. Parece tortura, né? Mas não é não. E me fala uma coisa, alguns homens procuram também a dança do ventre, porque o que eu vejo no cinema, por exemplo, as danças havaianas, né? Aí você vê os homens, uma hora vem, depois vem as mulheres, e eles também têm esse balanço aí na cadeira, né? Digamos Sim, assim, no quadril. E é tão bonito ver aquilo daquela sim. maneira. E também me lembra também, quando a gente vê essas danças africanas, é uma coisa meio tribal, assim, meio, não é? De que vem, que tá, e roda e tal. Como é que é a procura dos homens? Que de repente tem tanto homem travado, né? Que de repente poderia fazer, não necessariamente, se quiser também tá tudo certo, a dança do ventre. Mas eu percebo, por exemplo, algumas mulheres que às vezes vêm para fazer qualquer tipo de trabalho comigo, uma das queixas dela é, puxa, meu namorado, meu marido não gosta de dançar ou ele é muito travado. Como é que a gente destrava esses homens? Partindo do princípio que a dança, ela passa por um caminho emocional, e o caminho emocional ele é mais do feminino do que mais do masculino, Sim. a gente consegue compreender por que existe tanta rejeição por parte do masculino sobre dançar. Parece que é um universo que é alheio a ele. A rigidez, né, É, muscular, tudo duro, não pode mover o quadril, porque isso pode levar a algumas interpretações ou julgamentos. sim, entretanto, todos somos 50% emoção e Claro. 50% razão, né? Uhum. Então, é muita contribuição um homem se permitir dançar. É um desenvolvimento não só das possibilidades do corpo, mas é um desenvolvimento emocional, de troca, de conseguir conciliar a sua ação com o outro, com a parceira, com o parceiro. Então, é um trabalho de muito afinamento, acho Sim, que do sim, melhor que ele sim. pode ser. Especificamente sobre a dança do ventre, eu acho de muita contribuição que um homem faça a movimentação. Justamente porque as nossas movimentações, elas têm todo esse poder de ativar as energias dessa região que são tão
como eu disse, né, para muito além de sexuais ou sensuais, Claro. elas são criativas, elas são aterradoras, são energias de conexão com a nossa existência com o centro da Terra, né? Então, e todos nós temos esses pontos energéticos, então sim, é de muita contribuição para um homem dançar. A dança do ventre, perceber todas essas estruturas, essas camadas musculares com uma outra ótica. E aí agora falando, né, que é o lugar que às vezes a gente até fica com um pouco de inveja. Os homens têm muito mais um tônus muscular diferenciado. E a ausência de alguns órgãos, como útero e ovários, faz com que exista mais espaço possível de movimentação. Então, quando os homens fazem ondulação, eles arrasam, gente. É sobre isso. Então, tá aí. Olha aí, Só não moçada. faz Tá aí quem a quer. dica, hein? Tá aí a dica. É muito legal isso. Eu fico, às vezes, vendo aqueles espetáculos por exemplo, da dança flamenca, por exemplo, no flamenco e tal. E, às vezes, você vê os homens e as mulheres. Que coisa linda aquilo, né? Parece uma Integração integração incrível. total. E os movimentos são muito bonitos em todos eles, né? Que tem muita pegada, muito pé, Sim. muito sapateado, muito... E é muito Sim. legal. Todas essas formas de dança são muito interessantes. Até o meu forrozinho, olha, tem tudo a ver. Com certeza. Só fazendo aqui um comentário que me veio agora. Diríamos que todas nós que buscamos a dança do ventre algum dia, provavelmente a gente quis uma ferramenta onde a gente pudesse olhar de forma muito clara para dentro do nosso próprio íntimo. E que a gente não dependesse de ninguém. Tá. Porque a gente já tem uma série de situações onde a gente tende a precisar, necessitar, ser difícil fazer sem o outro. Uma série de coisas, né? A gente Tipo vive no aprovação, coletivo. né? É dançar pra você, não pro outro. E a dança do ventre, ela super promove isso, essa possibilidade. Ela é um movimento de reconhecimento, em primeiro lugar, sobre o seu corpo. Depois, o quanto isso se torna coletivo é uma consequência. Mas, em primeiro lugar, é sobre si, né? É sobre olhar-se, é sobre movimentar-se e é sobre trazer isso pra fora. Agora, que legal, trouxemos, vamos trazer para todas as outras amiguinhas. Fica lindo e maravilhoso. Mas tem uma coisa bem interessante para você ver como tudo sempre precisa ser observado e a gente vai melhorando e a gente vai construindo. Nós, da dança do ventre, nós temos uma dificuldade com dança de salão. É mesmo? Aham. Você imagina por quê? Não faço ideia. Porque Porque dança sozinho e com o outro tem que ter uma coordenação, não? Porque acho que nós ficamos tão confiantes no lugar de eu posso, eu quero, eu faço, que quando você vai se sujeitar a ser, olha o que eu já falei, sujeitar, olha o Uau. peso. Como Quando pode você melhorar? vai se permitir, né? Quando você vai se permitir ser conduzida pelo cavalheiro, é aí que você percebe. Porque existe um processo, De rigidez? na maioria das vezes, de resistência. Você queria estar lá fazendo, porque você sabe que você pode. Olha. Eu não preciso ficar no aguardo do passo, que pode ser perfeitamente alinhado com o ritmo, mas pode ter um cavaleiro que não dança alinhado com o ritmo Com e eu certeza. tenho uma outra percepção e eu vou ter que anular essa percepção e eu vou ter que entrar dentro desse jogo, dessa dança dupla e tá tudo certo, né? A dança do ventre tem, a dança de salão tem essa característica, né? Então, aí é um trabalho de desconstrução. E tudo é isso, são sinapses novas. A gente vai lá e fala, tá, tudo bem, super difícil, tá? Demorei tanto tempo para construir esse lugar, mas tudo bem, estou viva, seguindo e vou desconstruir. Desconstruir não, vou somar. Então agora vou me permitir ser conduzida. Então tá. É interessante isso. Muito Não é? interessante. É bem Interessante. legal. Nada é ponto final. Não, Que bom. que isso. É apenas o início, né? E como é que uma pessoa faz para te achar, para te encontrar, para fazer uma aula com você, seja online, seja presencial, conhecer a Karnak Dance? É só me chamar. Então, assim, @KarnakDancas no Instagram, Escola Karnak de Danças no Facebook e pode me chamar também no WhatsApp. Vou passar o número para vocês. Tem 2 números: 11 999 43 5191 e o outro é
11 944298995. Nós estamos em Perdizes, pertinho da PUC, Rua Cardoso de Almeida, 1311. Que maravilha. E agora, utilizando essa câmera, qualquer mensagem que você passa para quem está em casa e fala, cara, eu queria sair desse sofá, eu queria largar essa televisão, eu queria mover meu corpo. A mensagem é, lembra que você é um corpo? Você acha que você veio aqui nessa existência, nessa matéria, para você esquecer que você tem o corpo e que ele pode ser o campo para tudo? Levanta desse sofá e vai fazer qualquer coisa. E pode começar com uma simples caminhada. Vai sentir a tarde, vai ver a árvore, vai se movimentar, vai transformar essa energia. Hoje, né, Robson, tá um dia super cinza aqui, mas a gente tá tinindo de alegria, porque, né, vamos lá, movimentar. Mas como seria se eu não estivesse aqui? Talvez eu pegasse o meu tênis, se eu sentisse um momento meio down, e talvez eu colocasse uma aula de aerohit para queimar umas calorias, para ouvir uma música, para movimentar. Então, basicamente é isso. Utilize o corpo, se movimente, né? Movimento é o que a gente também veio fazer nessa vida através do corpo e se permita a dança, sim. Existem muitas modalidades, mas em específico a dança do ventre é um caminho muito gostoso para você acessar todo o seu universo emocional e muitas curas e muitos desbloqueios e muitas manifestações da vida de infinitas possibilidades. É isso aí. É isso. Muitíssimo obrigado, querida. Foi uma delícia. Nossa, o que eu aprendi aqui. Vou até fazer uma aula, hein? Eu vou fazer uma aula para ver como é que é. Eu quero começar a balançar o corpo. Pode deixar, gente, que eu gravo, tá? Pode deixar. Ó, vai ser mico garantido. É nada. Vai valer muito a pena. E eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço e vem com a gente!